Este é o livro. Seu Último Erro, série Rachel Gift. Suspense de FBI, livro 7, escrito por Blake Pierce, lido por Sheila. Capítulo 1. Quando Thalina finalmente estacionou na entrada da casa da cliente, já eram 10 horas e 14 minutos. Estava 14 minutos atrasada, algo que nunca acontecia. Pior do que não ter correspondido às suas próprias expectativas era o sermão que certamente levaria da patroa. Trabalhava para a Gloria Masterson há pouco menos de um ano, fazendo faxina quinzenalmente, e a única vez que trocou mais do que 3 palavras com ela foi quando Gloria teve tempo de apontar algo que ela tinha feito errado. Isso não quer dizer que Gloria fosse uma cliente insuportável. Na verdade, ela era bem divertida e geralmente estava de bom humor. Essa era uma das razões pelas quais Thalina odiava a ideia de decepcioná-la. A versão alegre e feliz de Gloria Masterson era muito mais agradável do que a irritada. Correu para a porta e nem se deu ao trabalho de bater. Gloria tinha lhe dado permissão para entrar como se fosse sua própria casa. Até tinha lhe dado uma chave, apenas um mês depois de começar a trabalhar para ela. No entanto, quando tentou entrar pela porta da frente, encontrou-a trancada. Isso não era tão incomum, pois Thalina já tinha vindo fazer faxina várias vezes quando Gloria não estava em casa. Mas o carro de Gloria, um Escalade do ano, estava estacionado na entrada. Não era nada demais, na verdade. Talvez ela só não tivesse destrancado a porta da frente ainda. Embora nunca a trancasse quando voltava de sua caminhada matinal ao redor do quarteirão para começar o dia. Thalina não pensou muito nisso enquanto colocava a chave na fechadura e abria a porta. Encontrou a casa de Gloria silenciosa, como sempre. Também havia um leve cheiro de cidra de maçã, uma das fragrâncias favoritas do difusor que ficava em uma das mesinhas da sala. Entrou pelo espaçoso hall, com a luz do sol entrando pela grande janela em formato de igreja acima da porta da frente. Foi direto para a área de serviço, onde todos os seus produtos de limpeza ficavam guardados em um dos armários sobre a máquina de lavar e secar. Tirou tudo para fora e então percebeu que algo estava ligeiramente errado. Não havia música. Ela sabia que todas as manhãs, entre 8 e 11 horas, Gloria deixava seu alto-falante Bluetooth tocando suavemente música de cantores e compositores na cozinha. Sempre que Thalina chegava para fazer faxina, o início do seu turno tinha como trilha sonora James Taylor, Simon and Garfunkel, Bob Dylan e Joni Mitchell. Gloria ouvia essa música enquanto escrevia em seu diário, fazia palavras cruzadas matinais e se preparava para o trabalho. Como consultora de vários centros de aconselhamento virtual, ela podia manter horários flexíveis e fazia o possível para nunca trabalhar antes das 11 da manhã. Em outras palavras, algo não estava certo. O fato de a porta estar trancada significava que Gloria não tinha saído para seu passeio matinal. A ausência de música indicava que toda a rotina da manhã estava sendo interrompida. Thalina imaginou que Gloria pudesse estar doente, mas a patroa sempre mandava uma mensagem antes se houvesse algum motivo para não querer Thalina em casa. O Escalade na entrada da garagem era a parte mais estranha de todas. Significava que ela estava em casa. A menos que tivesse surgido uma emergência terrível durante a noite, algo tão grave e repentino que Gloria não tivesse tido tempo ou presença de espírito para entrar em contato. Tudo o que Thalina estava vendo indicava que Gloria estava em casa. De qualquer forma, ela quase começou a limpar. Era para isso que estava ali e era por isso que era paga. Se estava acontecendo algum problema pessoal, não era da sua conta. Dirigiu-se para a sala de estar, onde sempre começava a faxina, e então teve outro pensamento. E se Gloria tivesse passado mal durante a noite e não pudesse descer para recebê-la? E se tivesse acontecido algo com ela lá em cima, em algum lugar, no banheiro, no quarto
ou durante uma de suas idas imprudentes ao sótão para buscar um livro em seu acervo interminável. Achando que já estavam íntimas o suficiente, Talina decidiu que devia ir verificar. Se não o fizesse e descobrisse mais tarde que Glória estava realmente passando por algum tipo de problema, se sentiria muito mal. Deixou o material de limpeza na sala de estar e percorreu a casa. A escada para o segundo andar ficava perto do hall de entrada, onde um corredor curto, mas largo, dava acesso ao resto do primeiro andar. Talina subiu os degraus cobertos por tapete, já não gostando da ideia do que poderia encontrar. Sentiu-se tão desconfortável que parou no topo da escada antes de chegar ao segundo andar, que era em sua maior parte aberto. Glória? As 3 sílabas soaram alto demais. Algo na forma como ecoaram no espaço do segundo andar a deixou nervosa, e Talina se viu não querendo ir mais longe, mas continuou insistindo. Sem resposta e com o nome de Glória ainda pesado no ar, sentiu que realmente havia algo de errado acontecendo ali. Ela foi direto para a primeira porta à direita. Estava entreaberta, revelando o piso de madeira do quarto de Glória. Tendo arrumado o cômodo inúmeras vezes, trocando lençóis, passando aspirador e tirando o pó, ela conhecia bem o layout. Uma cama queen size perfeitamente arrumada sobre um tapete caro, um criado mudo simples, um closet enorme e um banheiro anexo. Mas, ao se aproximar da porta e abri-la, o espaço interno pareceu pequeno e quase claustrofóbico. Acalme-se, disse a si mesma. Pode estar se preocupando à toa. E como se constatou depois, era exatamente isso. Glória estava deitada na cama, com os lençóis puxados até a cintura. Os braços estavam ao lado do corpo e ela estava perfeitamente alinhada, sem membros esticados ou aparecendo sob os lençóis. Era a aparência e a postura de alguém desfrutando um sono tranquilo e profundo. E foi isso que tornou a situação particularmente estranha para Glória. Eram 10h20 da manhã, e ela ainda dormia. No início, isso tranquilizou Talina. Ela realmente estava se preocupando à toa. Mas então lembrou-se da natureza quase metódica da rotina diária de Glória. Mesmo quando não se sentia muito bem, ela sempre fazia sua caminhada matinal e, no mínimo, escrevia em seu diário pela manhã. Talina entrou mais no quarto com os olhos fixos na silhueta na cama. Glória? Zrenia chamou, tentando soar animada. Glória? Já são quase 10h30 da manhã. Está tudo bem? Agora ela estava aos pés da cama e, ao olhar para a frente, conseguiu ver claramente o rosto de Glória. Seus olhos estavam abertos, mas não piscavam. E alguns segundos, observando a forma sob o lençol, foram suficientes para Talina perceber que Glória também não respirava. Com a mão na boca, Talina soltou um grito abafado. Começou a balançar a cabeça enquanto recuava para a porta, cuidando para não tocar em nada. Ao descer as escadas correndo para pegar o celular e ligar para o 190, ainda gritava e só parou quando o atendente do outro lado da linha conseguiu acalmá-la. Capítulo 2. Rachel, você está entendendo o que estou dizendo? O diretor Anderson sentou-se à sua frente, olhando para ela com o mesmo tipo de amor e preocupação que um pai demonstraria a uma filha. Não que Rachel soubesse como era isso. Parecia uma pergunta tão boba, mas ela entendia. Ela compreendia perfeitamente o que ele lhe havia dito, só que seu cérebro estava demorando um pouco para processar. Jack estava atrás de Anderson, os 2 homens parados quase como estátuas na sala de estar dela. Em outro cômodo da casa, ela conseguia ouvir a avó Tate sussurrando algo para Paige. Jesus! Paige! Pensou ela. Vou ter que explicar isso a ela. A ideia era mais dolorosa do que as notícias que Anderson e Jack tinham vindo lhe dar. Rachel? Jack perguntou. Ela não tinha certeza se alguma vez ouvira a voz dele tão suave. Sim, estou entendendo. Há quanto tempo isso aconteceu?
Ela percebeu uma mudança em Anderson quando ele finalmente se permitiu sentar no sofá. Ela o conhecia bem o suficiente para saber que ele estava fazendo a transição de chefe carinhoso e compassivo para o modo profissional. O corpo foi descoberto há 3 horas, disse Anderson. Foi relatado por uma mulher que passeava com o cachorro. Ela viu a porta aberta, o corpo meio dentro e meio fora. De acordo com os policiais que chegaram primeiro ao local, parecia tudo muito recente, talvez 1 ou 2 horas. Então, 5 horas no máximo, disse ela. Era difícil aceitar tudo o que Anderson lhe dizia, por isso ela fez o que sempre fazia em situações tensas. Manteve a mente no modo profissional, tentando decompor a cena em pequenos fragmentos de informação. Sim, mas Rachel, só estou te contando por causa da sua relação com ele, disse Anderson. Você deve saber que este não será o seu caso. Foi Lynch. Anderson assentiu. Foi, e ele queria que soubéssemos. Ele... Jack completou por ele, sabendo que, às vezes, Rachel só precisava que as coisas difíceis fossem ditas em voz alta, da forma mais direta possível. Mas mesmo Jack não conseguiu evitar o tremor na voz quando disse. Ele gravou o nome dele no antebraço do Peter. L-U-N-C-H. Era uma das poucas vezes na vida de Rachel em que ela não sabia o que dizer. Droga! Ela não sabia nem o que sentir. Agente Gift, disse Anderson. Precisamos discutir como serão os próximos dias. Não vou pedir sua arma e seu distintivo, mas vamos ficar de olho em você. Se tomar alguma atitude precipitada... Rachel se levantou e a única solução que lhe ocorreu veio imediatamente à cabeça. Talvez não uma solução propriamente dita, mas a única coisa que fazia sentido. Faça o que quiser, disse ela enquanto se dirigia às escadas, na direção da voz suave e trêmula da avó Tate. Aonde você vai? Perguntou Jack. Rachel sentiu um nó na garganta, mas conseguiu responder antes de começar a chorar. Vou dizer a Paige que o pai dela está morto. Paige lidou com a situação quase como a mãe. No início, não reagiu, mas quando o fez, chorou muito. Chorou e, quando terminou, procurou respostas. Como ele morreu? Por que alguém quereria machucar o pai dela? Ela, Rachel, iria atrás do homem que fez isso? Quando o papai morreu, ele sentiu muita dor? Essa pobre criança vai crescer e se tornar igual a mim. Rachel pensou várias vezes nos dias que se seguiram. 3 dias tensos se passaram após a visita de Anderson, com as más notícias. Velhos amigos que ela e Peter tinham em comum vieram apresentar suas condolências, e durante todo esse tempo, ela viu uma série de pessoas dizerem a ela e à filha que estariam em suas orações, que estariam lá para ela se precisassem de algo. E durante tudo isso, mesmo quando Paige se agarrava a ela e chorava baixinho pelo pai, Rachel só conseguia pensar em uma coisa. Em Alex Lynch, gravando seu sobrenome no braço do marido morto para que ela soubesse que tinha sido ele. Para que não houvesse dúvidas de que ele viria atrás de todos que ela amava. Enquanto outros vinham lamentar a morte de seu futuro ex-marido, Rachel estava ocupada alimentando uma vingança profunda e tentando entender como Lynch era capaz de fazer essas coisas com tanta liberdade. A única vez que ela conseguiu manter a imagem de Lynch fora de sua cabeça foi no funeral de Peter. Aconteceu 4 dias depois de Anderson e Jack terem chegado com a notícia. Ela ficou surpresa com a clareza de sua mente enquanto se sentava numa cadeira dobrável de encosto duro e observava o caixão de Peter ser baixado na terra. Ela refletiu sobre o motivo da partida dele e encontrou uma ironia doentia. Haviam decidido se separar por causa de diferenças e discussões relacionadas ao fato de ela ter escondido o diagnóstico de câncer. Ela entendia o ponto de vista dele até certo ponto, mas tudo isso era ofuscado pelo fato de ele ter morrido primeiro. Apesar de haver um tumor pressionando seu cérebro, que poderia tirar sua vida a qualquer momento,
Alex Lynch tinha garantido que Peter morreria antes. Quando a cerimônia terminou e os presentes começaram a sair, vovó Tate sussurrou em seu ouvido. Leve o tempo que precisar, querida. Vou dar uma volta com a Paige perto do jardim de flores. Rachel apenas assentiu, olhando para o túmulo do pai de Paige. Lembrou-se de como tinham se apaixonado perdidamente, de como ele ficara empolgado quando ela engravidou de Paige. E nessa onda de lembranças estava seu diagnóstico e como ela o escondera dele, como ela tinha procurado Alex Lynch de bom grado e como isso também tinha estressado Peter. Ela não tinha sido a melhor esposa e, olhando para trás, sabia que deveria ter contado o diagnóstico imediatamente. Claro que agora era tarde demais para isso, e ela teria que conviver com todas as dúvidas e se. Não tinha dúvidas de que a separação tinha sido a decisão certa. Tinham chegado a ela tão facilmente que isso mostrou a ambos que talvez fosse uma decisão há muito adiada, que eles tinham ignorado pelo bem da felicidade de Paige. Mesmo assim, saber que ele estava morto e que um homem com quem ela estava conectada por causa de seu trabalho era o responsável por isso a machucava de uma forma inexplicável. Ela olhou brevemente para o estacionamento, longe do túmulo. As pessoas estavam entrando em seus carros e dando ré, caminhando no silêncio sombrio de um funeral. No meio disso tudo, ela viu uma única figura parada ao lado de um carro, olhando para ela. Reconheceu Jack imediatamente, mesmo ele estando vestido com um terno e um casaco elegante. Levantou-se da cadeira, dando uma última olhada no local de descanso de Peter. Sentia-se como se estivesse sendo empurrada pelo cemitério até o estacionamento, principalmente porque suas pernas pareciam gelatina. Nada daquilo parecia estar realmente acontecendo, e seu corpo e mente pareciam não se importar em fingir que nada daquilo era real. Jack se endireitou um pouco quando a viu se aproximar. Seu rosto estava estoico e impassível, como se não tivesse certeza de como cumprimentá-la. Quando ela se aproximou, ele suspirou e disse: "Rachel, sinto muito." Ela o interrompeu, abraçando-o. E quando os braços dele a envolveram, ela sentiu uma onda de tristeza jorrar de dentro dela. Veio com uma força avassaladora, e quando percebeu, estava chorando no ombro de Jack. Não havia hesitação no fato de ser Jack, um homem com quem ela trabalhava e respeitava profundamente, e ela, por sua vez, não sentia nenhuma hesitação da parte dele. Estava longe de ser familiar, mas se sentia segura. E considerando tudo pelo que ela tinha passado no último ano, o diagnóstico da vovó Tate e depois seu próprio diagnóstico, a separação de Peter e agora sua morte, segurança era exatamente o que ela precisava. "Vem", disse Jack. "Vamos te levar para casa." Ela balançou a cabeça sem estar pronta para deixar o cemitério. Sentia no fundo que, uma vez que saísse, seria incrivelmente difícil voltar. Além disso, Paige e vovó Tate também estavam de volta ao jardim do cemitério. "Ainda não", disse ela entre soluços. "Deixa eu colocar tudo para fora. Eu não posso." Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.